Galera, então dando início aqui ao nosso vídeo, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como a gente faz o download do ESXi, a versão gratuita já licenciado, e como a gente faz para instalar ele como se você fosse instalar em um servidor físico mesmo. Então para a gente baixar ele, a gente consegue acessar por esse link aqui, vai estar na descrição. Depois que você acessar esse link, que a primeira coisa que você tem que fazer é criar a sua conta aqui, senão não vai liberar o download. Você coloca aqui primeiro nome, último nome, e-mail, vai pedir mais algumas informações, só ir preenchendo. É um processo de criação de conta normal. Então, depois que você criar a sua conta, você vem aqui em I have an account, se loga. Depois que tiver logado, essa parte aqui de licença e download vai estar disponível para você. Então você tem que sua licença da versão 7 e o link da imagem ISO para você gravar. Quando você for gravar, eu recomendo utilizar um Windows e o programa Rufus. Eu já tive problema por algum motivo quando eu estava utilizando o Linux, mas também não testei tentando usar o Etcher para gravar a imagem. Pode ser por causa disso. Mas continuando aqui. Você clica aqui para fazer o download. Caso o seu servidor não seja compatível com a versão 7, é só você alterar o link aqui de 7 para 6 que você vai estar na página de download do 6. Quando você fazer o download, aqui para poder virtualizar o SXI, eu vou estar utilizando o Workstation Pro. Caso você não tenha a licença dele, que custa $250, ele tem a versão gratuita dele de trial que dura 30 dias. Você pode baixar e testar ela, a funcionalidade para poder ver como que é esse SXI também se você nunca utilizou. Então tá, para você poder criar a máquina, já estou com o ESXi aberto aqui. Vou fechar esses outros aqui. Pronto. Vou vir aqui em VM, vou vir aqui em File, New Virtual Machine. Vou dar um Next. Vou utilizar uma imagem ISO. E vou pegar aqui do meu ESXi versão 7 que eu baixei. Selecionando a imagem aqui, eu dou Next. Guest Operating System vai ser o ESXi 6.x, até porque eu não tenho o 7 aqui. Mas se você tentar utilizar o Workstation Player ou VirtualBox, não vai funcionar, tá? Então dou um Next. VMName só vou mudar aqui para 7. E o local de instalação também eu quero o meu disco D. Next. Tamanho do disco eu vou deixar com menos aqui, eu vou deixar com 15 GB, porque vai ser só a instalação dele. Vou vir aqui em Customize Hardware. Só não mexer em nada aqui, mas para você conseguir instalar virtualizado para testar, você tem que ter o Intel VTX. E aqui em Network Adapter, em vez de estar em modo NAT, vou passar para modo Host Only, eu vou dar um Close aqui e um Finish. Vou dar um Power On to Virtual Machine aqui para iniciar o processo de instalação. Esse processo de instalação e o processo de instalação de um servidor físico é idêntico, tá? Por isso que eu estou fazendo aqui no virtualizado, mas quando a gente for instalar o Linux, eu vou mostrar para vocês em um servidor físico mesmo, já com o ESXi instalado. Então, tá dando continuidade aqui. Quando você cair nessa tela, é só pressionar um Enter, F11 aqui para você aceitar os termos. Ele vai escanear agora pelos discos rígidos, para você poder instalar. Caso o seu servidor tenha mais um disco aqui, ele vai aparecer aqui os disponíveis. Como só tem esse disco aqui como eu só coloquei um disco para essa máquina virtual, eu vou utilizar ele mesmo. Aqui no teclado, se o seu teclado for ABNT, você subir um pouquinho aqui, você vai ver esse português, mas ele não é o português brasileiro, é o português de Portugal. Se você subir mais um pouco, você vai ver o modo Brasília aqui, que é o ABNT2. Se o seu teclado for no modo internacional, é só deixar em US lá. A senha do usuário root. Não adianta colocar uma senha muito fácil, porque ele não vai deixar passar. Ele tem algumas restrições de senha, tipo, precisa de caractere especial, número, esse tipo de coisa. Aqui ele está pedindo a confirmação, ele só está avisando que o instalador está configurado para instalar o SXi versão 7 no disco, esse daí, mpx.vmhba0. Só dá um F11 aqui para confirmar. E já vai dar início ao processo de instalação do SXi. Nessa parte aqui, se você tiver no seu servidor físico, você tem que remover sua mídia de instalação aqui agora para ele poder reiniciar. Então o que eu vou fazer aqui? Botão direito, Manage. Desculpem, Removable Device, vem aqui no CD IDE e vou dar um Disconnect. No seu servidor físico aí, você tem que remover o disco ou seu pendrive. Vou dar um Enter para rebootar aqui o servidor para terminar a instalação. Reiniciado aqui o servidor, a gente cai aqui no console dele. Se eu tivesse o servidor físico, era isso daqui que você estaria vendo na tela aqui agora. O que a gente tem de informação importante aqui? As URLs de gerência. Então, o servidor ele vem com DHCP habilitado.
DHCP Client no caso, e ele pegou um IP aqui da minha placa host only lá, IP92.168.159.130 e esse IPv6 aqui. Tá, mas como é um servidor, não é interessante deixar ele em modo DHCP. Então como que a gente faz para configurar um IP estático nesse cara? Apertando F2, ele vai pedir a senha para a gente poder entrar no painel de gerência dele. Aqui no painel de gerência, a gente tem as opções de configurar a senha, configurar a rede de gerência, reiniciar a rede de gerência, testar a rede de gerência, trocar o teclado, algumas informações de troubleshooting, ver logs, etc. Então, como a gente faz para configurar? A gente vem aqui no Configure, vou voltar rapidinho, Configure Management Network, e aqui, nessa primeira opção, a gente tem o Network Adapters. Nesse caso aqui, só tem um adaptador de rede, mas normalmente servidores vêm aí com placas com 4 adaptadores de rede, 2 adaptadores de rede. O que é interessante a se fazer? Você deixa uma interface de rede ou 2 interfaces de rede exclusivas para gerência e as outras para poder utilizar no uplink, seja entregando o dispositivo PCI direto para a máquina ou compartilhando eles no ambiente todo. Como que a gente escolheria essas placas de rede para mostrar? No caso aqui só tem uma. Deixa eu ver se consigo adicionar uma aqui agora para mostrar a diferença. Aqui em Settings. Vou vir aqui para adicionar um adaptador de rede. Vou colocar outro. Vou criar um segmento de LAN aqui. Vou dar um OK. Agora vamos ver se ele vai achar 2 dispositivos. Iniciar aqui a rede. Eu não tenho certeza se vai adiantar. Eu acredito que não vai funcionar, que não vai dar muito certo, mas não apareceu, tá? Se você tivesse mais de um adaptador de redes, eles apareceriam aqui. Os que estão marcados com X, eles aceitam, eles são adaptadores que liberam a gerência. Então você pode marcar com espaço, ou desmarcar ele e ver os adaptadores que você quer. Configurados os adaptadores, você pode vir aqui para VLAN, selecionar um ID de VLAN aqui para sua gerência, caso você utilize. Configuração de IPv4. Você pode desabilitar o IPv4 para Management Network, deixar ele como modo DHCP, que é o padrão, ou apertar espaço aqui e setar o IP manual. Então você vem aqui, procedimento padrão, coloca lá o endereço IP, máscara e Gateway Default. Mas nesse caso aqui eu não vou mudar. Mas nesse caso aqui eu não vou mudar. Se quiser mudar o IPv6 também, DNS. Ou se quiser mudar o seu sufixo DNS aí para fazer FQDN. Mas aqui eu não vou mudar nada. Eu vou só acessar a máquina aqui para mostrar algumas configurações para vocês. 92.168.159. Na verdade, eu não preciso acessar ela, eu já posso vir direto aqui para o ESXi que eu vou mostrar para vocês. Apesar dele estar na versão 6.7, não vai fazer diferença. Então, depois que o seu ESXi está instalado, é só você acessar o endereço IP dele. Então você vai cair nessa tela aqui depois de colocar seu usuário e senha. E que a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é colocar a licença no servidor. Porque se você não colocar a licença, esquecer, aquela licença gratuita que você já tem, depois de 60 dias, quando ela expirar e você reiniciar o servidor, se tiver alguma máquina com mais de 8 núcleos, não vai ligar, porque essa é a limitação da licença gratuita. Durante essa fase de trial você não tem limitação nenhuma, mas depois que a licença gratuita é ativada, só pode fazer máquinas com até 8 núcleos. Como que a gente faria isso? Manage, Licensing, Assign License, e você coloca a sua licença aqui. Depois disso já vai estar ativado, ou já vai estar licenciado com a licença gratuita. E o que é o primeiro passo? Depois que a gente está licenciado, que a gente vai fazer a configuração de ESXi. Muita gente já iria para criar a máquina virtual, mas tem algum ajustezinho que dá para você fazer antes que fica bem legal. E é criar um vSwitch interno para suas VMs. Então, toda vez que a VM precisa se comunicar entre elas, a comunicação fica interna por meio de um vSwitch, elas vão ter uma interface específica para fazer isso. Como que a gente faz isso? Em Virtual Switch, nesse caso aqui já está criado, mas a gente vai criar o vSwitch da VM. Como que a gente criaria isso? Vindo aqui em Standard Virtual Switch, a gente coloca o nome que a gente preferir. Eu gosto de colocar sempre vSwitch VM ou vSwitch rede interna. VM. MTU. Aqui você pode colocar MTU de 9000.
porque os hosts não precisam ter esse MTU, mas o switch suportando MTU, se você quiser aumentar do host, fica tranquilo. E na parte do uplink, a gente remove ele porque é só para comunicação interna das máquinas dentro do ESXi. Adicionamos. Depois a gente vem aqui em Port Group. Adicionamos um Port Group. Tá? Eu gosto de sempre copiar o nome da rede interna, o nome do vSwitch, no caso, e colocar o nome aqui do Port Group com o mesmo nome do vSwitch. VLAN ID 4095, porque você está habilitando todas as VLANs nesse Port Group. Virtual Switch, o vSwitch que a gente acabou de criar, e adicionamos aqui. Se a gente for ver aqui, a gente tem o Port Group rede interna VM, que está conectado ao vSwitch da rede interna. No caso aqui, o outro vSwitch que eu já tinha criado, porque esse XI ele está em produção para a gente poder fazer treinamentos, esse tipo de coisa. Tá? Mas é esse daqui o processo. Eu vou excluir esse daqui para não ficar a mais. Vamos remover. Em Virtual Switch também vou remover esse daqui que eu acabei de criar. Eu estou removendo porque a gente já tem aqui o vSwitch da VM. Esse vSwitch 0 é o padrão que já vem habilitado. Ele está aqui ligando a interface de gerência com o uplink que a gente decidiu deixar como gerência mesmo. Esse Port Group aqui, esses dois Port Groups no caso, RM Network e Management Network, também vêm criados por padrão. Então, o que é a próxima coisa que a gente vai fazer aqui seria criar a máquina virtual. Só que a gente não pode criar a máquina virtual sem ter a imagem upada. Então, a gente vem aqui em Storage. Aqui você vai ver todos os HDs do seu servidor. A gente pode vir aqui em Data Store Browse, selecionar um dos discos para você colocar como suas imagens ISO. Eu sempre gosto de deixar separado o disco que faz o boot da máquina ser só isso e de repente colocar as ISOs dentro, tá? Mas eu prefiro separar. Hoje em dia a memória não é caro, HD não é caro, esse tipo de coisa não é tão absurdamente caro. Você pode colocar um SSD de 120 para dar boot e um SSD para manter as imagens ISO tranquilamente, tá? Um HD mesmo. Mas hoje em dia, né? Então aqui no B00, disco B_00, eu tenho aqui a pasta ISO. Eu parei vindo aqui em Upload. Deixa eu achar meu disco local D. Selecionar a imagem e abrir. O hardware já está fazendo o upload aqui da imagem ISO. Enquanto faz o upload aqui da imagem ISO, que a gente consegue ver o progresso aqui embaixo, eu já vou estar criando aqui a minha máquina. Então vem em Virtual Machine, rate/register virtual machine. Vamos criar uma nova máquina virtual. O nome dela. Então, vou colocar RN do vídeo. Mas aqui outra coisa que eu também recomendo, ter uma nomenclatura para suas máquinas e seguir elas. É muito mais fácil para você, quando sua rede é padronizada, fica muito mais fácil de gerir ela. Tá? Compatibilidade, deixo aqui no último mesmo. GuestOS Family, como os apps é instalado em cima de Linux, a gente marca Linux aqui. E a versão do OS. Tá sempre bom você colocar a versão do OS certinha, porque tem algumas otimizações específicas para cada versão. Então, se a gente tivesse 64 bits, dou um Next. Aqui, Select Storage é onde vai ser salva a máquina, então vou colocar no M2. Tá? Mas você pode escolher seu disco aí. E vou dar um Next. Aqui em Customize Settings a gente tem bastante coisinha para ver. Por exemplo, CPU. A gente tem aqui a quantidade de núcleos que a gente quer dedicar a essa máquina. Ou seja, se eu quiser dedicar 4 núcleos. E aqui a gente tem os core per socket, ou seja, os sockets são sockets físicos mesmo que você tem de processador. Então, se você tiver 2 processadores, você marca aqui. Se você tiver 4, você marca aqui. Tá? Como que funcionam os cálculos aqui? Eu estou dedicando 4 CPUs para essa máquina. E eu estou falando que vou utilizar um socket só, quer dizer que eu vou pegar uma CPU e utilizar 4 núcleos dela. Eu estou falando que é para eu utilizar 2 sockets, eu vou ter 2 CPU em um núcleo, 2 CPU no outro. Se eu falar que eu quero utilizar os 4 sockets, quer dizer que eu vou ter uma CPU dedicada para cada socket. Tá? Por que isso daqui é importante mexer? Porque caso você queira fazer uma affinity, ou seja, falar, essa máquina do Zap que só vai rodar em cima desse núcleo. Você tem que ter em mente, tá, esses sockets para você poder colocar o número deles aqui dos processadores lógicos. Quando você dá um cat barra
/proc/cpu, enfim, no Linux, você tem as informações sobre processadores e cada núcleo do processador tem um número específico. E aqui nesse Affinity que você consegue controlar isso daí. Mas aqui no CPU, vou deixar como 4 núcleos em um socket mesmo. Esses daqui são dados caso você queira reservar um tanto de megahertz ou limitar um tanto de megahertz do processador, tá? Não vou mexer nisso. Quantidade de memória disponível. Vou colocar aqui 2 GB mesmo, quero o mesmo tanto que estava lá. Se eu vou querer reservar algum tanto de memória, se eu vou querer reservar toda a memória para esse host. Da mesma forma, se eu quero ter limite, share, e se eu vou ter hot plugs de memória RAM ou não. Eu vou deixar marcado para poder adicionar de forma quente. A quantidade de disco rígido, aqui tem umas opções legais também para mexer. Eu vou deixar como 30 GB aqui para o nosso treinamento. Aqui o local onde vai ser salvo, a gente já selecionou ali atrás, e o nome aqui da pasta que vai ser salvo dentro. Em Disk Provisioning, a gente tem o modo Tick, Provisioned no Lazily Zeroed e Early Zeroed, tá? Que são esses dois caras aqui, eles têm a mesma ideia, só que tem uma diferencinha entre eles, que aqui nessa primeira opção, Lazily Zeroed, está até informando aqui que você não pode compartilhar discos nesse modo, apenas no Early Zeroed. Acontece nesses dois modos. Se você selecionou aqui 30 GB para o host, ele vai reservar espaço em disco de 30 GB já no ato, mesmo se o host não estiver utilizando. E no modo Team, quando você, por exemplo, você marcou 30 GB, mas o host está utilizando só 10. Então o seu espaço em disco consumido vai ser apenas 10. Ele tem outros 20 GB reservados, só que ele só usa 10. Aqui não. Aqui ele vai ter os 30 GB reservados, e independente do quanto utilizar, você vai estar vendo o consumo de 30 GB, tá? A princípio, o modo Team pode parecer melhor que, você não vai estar dispersando HD. Mas tem que tomar muito cuidado que, por exemplo, você tem 200 GB disponível. Você marca para todas as máquinas usarem, sei lá, 1 TB. E aí elas ocupam, para elas têm 1 TB para poder usar, mas seu disco só tem 200 GB. Então só tem que tomar esse cuidado para alguma máquina não ultrapassar o limite físico do seu disco, porque senão vai dar cagada. Vou deixar aqui no Team mesmo. SCSI Controller. Via de regra, o VMware para virtual é o que tem o melhor desempenho, mas algumas máquinas mais antigas de repente precisam de um SAS ou paralelo. Via de regra, o para virtual é o que tem melhor desempenho. USB Controller eu vou remover aqui, não precisa. Network Adapter 1. Eu vou deixar como VM Network, que é a minha rede que dá acesso à internet. E eu vou adicionar outro Network Adapter aqui. E vou colocar a rede interna, que daí a máquina vai ter 2 interfaces de rede. Uma ligada com a internet, com a saída aqui do ESXi, e outra ligada com todas as máquinas dentro do meu host ESXi. Aqui, CD-DVD Drive. Vou marcar Data Store ISO File. E vou selecionar aqui o disco do CentOS que a gente upou. Adapter Type. Opa. Beleza. Tá comentando aqui. Adapter Type. Novamente, VMXNet 3 é o que tem melhor desempenho. Pode ser que algum host mais antigo você tenha que mudar isso. Eu não sei se já foi atualizado, tá? Mas alguns Windows Servers VMXNet não funcionava. Se você vai querer setar um endereço MAC manual ou de forma automática, tá? Continuando aqui, vou dar um Next. Aí aqui a gente vai ter um resumo da nossa máquina virtual. Então, o nome dela, qual o data store que vai utilizar, do STOS, quantidade de CPU, quantidade de memória, informações de disco, placa de rede, etc. Eu vou dar um Finish aqui. O processo de criação da máquina já está acontecendo. Não chegou a aparecer aqui, mas a máquina aqui já apareceu. Normalmente era para aparecer uma barrinha de progresso aqui, mas enfim, não quis. Então vou clicar aqui para ver. Mas a máquina já está criada, se eu clicar aqui dentro, já vai dar o play nela. Já vai começar aqui o processo de instalação do CentOS. Está dando continuidade aqui então. Vamos vir aqui em Install CentOS Linux 8. A gente fazer a instalação do nosso CentOS. Depois que o CentOS fazer alguns testes, a gente vai cair nessa tela aqui para a seleção do idioma. Então, vou colocar aqui português. Novamente, selecione um idioma baseado no teclado de vocês, que vocês vão sofrer muito menos. No meu caso, o teclado é BNT2, então vou colocar português aqui. Chegando nessa tela aqui, o que a gente tem aqui? A primeira coisa que a gente vai configurar é a rede. Então, a gente vai aqui em Network, nome do host.
Deixa eu abrir aqui. Vou abrir uma aba nova aqui para poder deixar a tela inteira. Então aqui a gente tem as duas interfaces de rede que a gente tinha criado. Uma para ter acesso na internet e outra aqui para ter acesso na rede interna. Eu só vou ativar agora a da internet. Ah, como que eu sei que essa daqui é da internet? A interface é a número 1, então NS192 é porque é a interface 1. E eu tenho aqui o meu Network Adapter 1 é o VM Network e eu sei que é ele que dá acesso à internet, então por isso que eu sei que ela tem que ser configurada. Se eu adicionasse aqui mais uma interface de rede, ela apareceria aqui embaixo. Então voltando aqui, primeira coisa que eu vou fazer, vou mudar o hostname aqui, eu vou colocar zbx video.vitron.com.br, clicar, o nome do host já mudou. Antes de habilitar aqui a interface de rede, eu venho aqui em configurar, eu não tenho DHCP habilitado aqui. Se eu simplesmente habilitar, ele vai iniciar o DHCP client e vai tentar buscar um IP. Como eu não tenho nessa interface, eu venho aqui em configurar e vou selecionar o IP manualmente. Então aqui eu posso mudar o nome do dispositivo, melhor, eu posso selecionar o dispositivo que eu quero configurar. Posso selecionar que eu vou clonar algum Mac, se o MTU vai ser automático ou não, ou posso colocar de forma manual, e as outras opções de interface de rede normal. Vamos lá, vou vir aqui em configurações de IPv4, vou mudar de automático para manual, vou adicionar o endereço e vai ser o 172.168.255.33. Máscara de rede, eu vou colocar um /24 aqui, que é a máscara que está separada para essa rede das VMs. E o gateway 72.168.255.1. Servidor DNS, eu vou colocar do Google mesmo. E vou salvar. Salvando, eu já vou habilitá-la aqui. Ó. Habilitado, eu vou dar um pronto. E aqui ele já está buscando a fonte de instalação e a seleção de software. Tá, enquanto baixa aqui, eu vou vir aqui em Temp Data, que a gente pode ver que o fuso horário está com uma América Nova York. Então eu vou vir aqui para mudar isso, vou jogar aqui para Fortaleza. Eu estou no Paraná, mas como Fortaleza não tem horário de verão, e ano passado, ano passado quando começou o horário de verão, e esse ano quando terminou o horário de verão foi um caos, tá? Porque desse ano foi uma exceção que São Paulo não teve horário de verão, mas não foram atualizados aí os NTPs e acabou atrasando ou adiantando uma hora, não lembro. Estou marcando Fortaleza aqui, eu vou dar pronto. Fonte de instalação, ele já selecionou automaticamente o espelho mais próximo. Em seleção de software, vou colocar instalações mínimas. É porque esse aqui não vem com interface gráfica, não vem com nada. O servidor aqui, ó, consegue ver, consegue marcar o que você quer. Ó. Então, as instalações mínimas, ele só vem com SSH, que é o que a gente precisa mesmo. Então, vou dar um pronto. E aqui, instalação destino. Tá? Essa aqui eu tenho que comentar com vocês. Mais importante, marcar personalizado, para a gente poder gerar o nosso disco rígido da forma que a gente quer, poder particionar ele. E vou dar um pronto. Ah, quanto que o Zabbix usa de disco rígido? Depende muito do ambiente, depende muito de quanto você vai ter de coleta, quanto tempo você quer guardar isso, tá? Mas mesmo os ambientes muito grandes, se bem configurados, logicamente, 200 GB, 300 GB no máximo, muito difícil você ter muito mais que isso em ambiente grande. Claro que existem exceções, mas em via de regra 200, 300 GB é o máximo que eu já vi consumido nos apps, normalmente é o máximo que consome mesmo. Tem um ambiente que ele tem 224 valores por segundo aproximadamente, eu lembro que estava 220, 224. Ele já está no tempo limite dele de guarda de dados, está consumindo aí cerca de 60 GB, então não usar porque realmente não consome muito. Tá, vindo aqui para o particionamento. O que você vai fazer? Clicar aqui para criar automaticamente, mas a gente está indo para o particionamento manual para criar automaticamente? Sim, porque ele faz esse serviço aqui ó, de separar o /boot, e o /boot é FI e o swap automático, então compensa. O que a gente vai mudar aqui? Interface, o particionamento do barra. O barra ele não precisa mais de 10 GB para você poder baixar tudo que você precisa. Inclusive, é o recomendado pela Red Hat, você deixar 10 GB para o raiz, no máximo 15 GB, se você for instalar muita coisa, mas como a gente não vai, até menos do que isso supriria.
mas vamos deixar um pouquinho sobrando aí, vamos colocar 10 GB. Colocando 10, a gente vem atualizar configurações. Atualizando configurações, já salvou aqui 16 GB sobrando. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai adicionar o _var. O _var vai deixar como 5 GB. Isso daqui é normalmente tanto que eu deixo mesmo. Só que eu vou mudar aqui o volume. Vou passar ele para... Cadê para mim adicionar? Tô ficando louco. Tá, vou deixar CL mesmo. Só que eu vou colocar arquivos, temp e var. E vou salvar. Vocês vão entender isso aqui mais pra frente. Vou adicionar uma nova partição, que é do _var/tmp. Capacidade desejada, vou deixar com 1 GB. E também do /tmp com 1 GB. Normalmente eu deixaria mais, mas como o espaço disponível está curto, mas normalmente eu deixaria pelo menos... Normalmente como que eu faria? 10 GB para o _var, 5 GB para o /tmp, 5 GB para o _var/tmp e o resto para dentro de _var, /lib, /mysql ou /postgres. Por quê? Porque é esse diretório onde fica salvo o nosso banco de dados. Então deixo todo o espaço sobrando para o banco. E aqui eu passo aqui para o volume arquivo temp_var, e o /tmp para o arquivo temp_var, e o _var para CL arquivo temp_var. Se eu tivesse mais disco sobrando, eu deixaria um tanto para o /var. Aí o resto eu colocaria para dentro de /var, /lib, /mysql. Se deixar em branco aqui, ele já pega todo o resto. Adiciono um ponto de montagem. Por quê? E aqui eu crio um novo volume aqui. CL, ZBX vídeo, vai ser o CL banco de dados. Por quê? Caso eu adicione caso eu precise de mais espaço, eu espete um HD extra lá, um SSD extra, é só jogar esse disco extra para o volume banco de dados, que já vai aumentar o espaço, ou para o volume ZBX vídeo, que vai aumentar o espaço, ou para o volume arquivo temp_var, para aumentar o espaço de cada um desses volumes. A gente está trabalhando com a LVM aqui. Mas aqui é uma dica bem legal. Então, vamos atualizar aqui, porque... Beleza, atualizou. Tranquilo. Tá. E se você não quiser provisionar todo o seu disco também do Linux, deixar, sei lá, pegar 300 GB, mas deixar 200, particionar só 200, deixar 100 sobrando para caso alguma emergência de algum diretório encher, você também pode fazer isso tranquilamente. Então, tudo pronto aqui. A gente só vem aqui dar um pronto. Aceitamos as mudanças. Aí o disco foi escrito. Tem mais alguma coisa para fazer aqui. Vamos ver. Keyboard para português, suporte à língua português, uso horário certo. Resta tudo certo, vamos iniciar a instalação. Aqui a gente tem que definir a senha do usuário root nosso. Temos um pronto aqui. Eu dei pronto 2 vezes porque a senha estava muito fraca. Então se você colocar uma senha muito fraca, ele vai pedir para dar o pronto 2 vezes. Se você colocar uma senha muito fraca no servidor de produção, por favor, deixe essa senha um pouquinho mais forte, tá? E aqui em User Creation, eu vou criar um usuário para mim, porque uma das boas práticas é você não permitir o usuário root se logar para acessar diretamente. Vamos criar aqui o usuário Felipe Duelis Padilha. Não estranhe se der uma travadinha aqui, porque acontece mesmo, mas é só aguardar um minutinho que ele volta. Foi. O nome do usuário eu já preenchi aqui com uma fpadilha. Vou marcar tornar esse usuário administrador, porque daí ele pode utilizar o sudo. Caso você crie um usuário dentro do CentOS, você queira dar permissão para utilizar o sudo nele, que eu tenho que fazer é colocar ele no grupo will. Seria por meio desse comando aqui. Deixa eu abrir o Notepad para mostrar para vocês qual o comando que a gente utiliza para dar permissão administrativa para algum usuário dentro do Linux. No caso não vai precisar do sudo, porque já está como root, então seria usermod -ag maiúsculo. Grupo will, usuário fpadilha. Seria mais ou menos isso. Aqui é o seu usuário, aqui é o grupo will, que seria o grupo que tem permissão sudo dentro do CentOS. A senha desse usuário. Tá, da mesma forma, se você colocar uma senha muito fraca, tem que dar o pronto 2 vezes. O servidor de produção não faça isso. E a hora que terminar de baixar aqui e instalar, eu volto com vocês.
Terminar de instalar, a gente vai ter a opção aqui de reiniciar o servidor. Eu vou clicar aqui para reiniciar. Nesse caso que a gente não precisa remover a mídia de instalação, o próprio VMware cuida disso. Então aqui a gente já tem, ó, CentOS Linux, vou clicar aqui para a gente acessar ele. A gente já vai ver algumas configurações básicas, uma coisinha aí da linha de comando do Linux. No próximo vídeo a gente parte para a instalação dos Zabbix. Vou fazer o login aqui então, usuário root mesmo, que eu estou via console. Assim, coloquei. Vou confirmar só se a rede está funcionando. Beleza? Então vou acessar ele aqui via terminal. Então, assim que a gente colocar, vou colocar SSH, meu usuário e o IP de servidor. Yes. Esse atalho aqui, ó, eu limpo a tela, é o Ctrl L, tá? É equivalente a dar um clear aqui. Então, vamos lá. O que é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente acessa um servidor novo? Eu vou atualizar ele por meio do DNF Update. Opa, sudo DNF Update. Já vai atualizar aqui o servidor. Se tiver que atualizar alguma coisa, tá? Eu acredito que não vai ter nada para atualizar. Só fazer o cache aí do DNF. Para quem não sabe, o DNF, o DNF, o apt e são todos gerenciadores de pacote. Para a gente não ter que instalar pacote na mão, de repente, você vai instalar o pacote, sei lá, do fping e você tem uma dependência de uma biblioteca C++. Estou dando um exemplo, não sei se é isso que ocorre na prática. Se você fosse fazer isso manual, você teria que instalar a biblioteca C++, para poder instalar o fping. Esse gerenciador de pacote, eles fazem isso para a gente, além de manter tudo atualizado, tudo certinho. Tá? É por causa deles que fica fácil mexer no Linux, de modo geral. Então, o que é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no servidor? Desabilitar o login do root via SSH. Do usuário root via SSH, que é uma das boas práticas. Então, para isso, eu vou primeiro baixar o DNF install o Vim. Para quem não conhece, o Vim é um editor de texto, tá? Da mesma forma que o Nano também é um editor de textos. Mas, por preferência pessoal, eu utilizo o Vim. E, novamente, sudo. O "-y" aqui, ele serve para não pedir por confirmação de instalação, então ele vai lá e vai instalar, independente se eu vou confirmar ou não. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Quer dizer, eu não vou mostrar para vocês, tá? Vou esperar baixar aqui, porque senão a tela vai ficar rodando para baixo. E a função do DNF, então. Eu pedi aqui para ele instalar o Vim. Se eu fosse instalar o Vim de forma manual, eu precisaria da dependência gpm libs, vimcommon e vim file system. Então, sem isso daqui, eu não conseguiria instalar o Vim. O DNF foi lá, percebeu isso, percebeu que o meu sistema não tinha, e vai baixar elas para depois poder baixar e instalar o Vim. Então tá aqui, está baixando 4 pacotes, tamanho total 7.8, tamanho total do download 1.4 MB, tamanho depois de instalado 30 MB. Ele deu um skip aqui em algumas bibliotecas que eu já tinha baixado e foi lá e instalou a do Vim em Acid. Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui agora? Vim /etc /ssh/sshd config. Se você der um tab aqui, ele autocompleta, tá? Se você der um tab e tiver opções, ele mostra na tela. Mas vamos autocompletar aqui para sshd config. Deixa eu dar um sudo su para não ficar dando problema de permissão. Aí. Sudo su, para quem não sabe, é para logar pelo usuário root, tá? Então aqui pelo usuário root, vim /etc sshd config. O que eu vou procurar aqui? Tem uma linha que chama permit root login. Ele vem por padrão yes, a gente vai marcar isso aqui como no. Beleza. Deixa eu achar aqui a parte que fala da port. Aqui, a porta 22. Se você quiser alterar essa porta aqui para alguma outra, será 2298 da SSH, você pode alterar por aqui também. Tá? Eu não costumo alterar a porta padrão, porque você alterar a porta padrão é segurança por obscuridade. É uma forma de segurança que a gente chama de segurança por obscuridade. Segurança por obscuridade é só para fugir de bot. Porque se o cara está fazendo um pentest em você, se o cara está te atacando de verdade, segurança por obscuridade não vai valer de muito pouco ou nada. Por isso que eu não costumo alterar a porta padrão, prefiro bloquear no meu firewall, que fica muito mais simples de mexer.
Saio salvando. Tá? O Vim, para quem não sabe, é mexer nele. Se eu apertar I, eu vou para o modo de inserção, então eu posso digitar. Se eu apertar S, eu volto para o modo normal. No modo normal, eu não posso digitar. Para mim sair no modo normal, eu aperto 2 pontos. Nos 2 pontos, eu preciso passar a opção que eu quero fazer. Então, posso dar W para salvar e Q para sair e dou um Enter. Pronto, saí do Vim. Aqui agora a gente vai reiniciar o SSH para essas configurações validarem. Pode ser que minha conexão caia. Então, sysctl start sshd. Reiniciou, vamos confirmar se reiniciou mesmo. Aqui, está rodando há 4 segundos atrás, então realmente ele reiniciou. Outras coisas que eu gosto de fazer é instalar o Cockpit. Então, para quem não sabe, o Cockpit é uma interface de gerenciamento web do nosso servidor. Então, dnf install Cockpit. Esse Cockpit que é bem legal de mexer também, facilita bastante a administração do servidor. E eu vou mostrar um pouquinho dele também. Beleza, instalado o Cockpit, agora a gente precisa habilitar ele e iniciar. Então, systemctl start Cockpit socket. O enable no cockpit.socket, porque ele se liga na inicialização do sistema. Feito isso, agora a gente já pode acessar aqui na web. Vou avançar aqui, porque HTTPS está sem o certificado. Nome de usuário. Vou logar com o root aqui mesmo. E vou entrar. Não é boa prática manter o... A gente desabilitou o root do SSH, mas manteve aqui no cockpit, tá? Mas depois a gente muda isso. O que a gente tem aqui no cockpit? O sistema está atualizado ou não. CPU e uso dela, memória RAM e uso dela. Modelo. Hostname, se a gente quiser editar por aqui também consegue. Hora do sistema, domínio, a gente pode também se associar a algum domínio aqui também, se quiser. O perfil de performance. Então a gente tem balance de desktop, compute, latency performance, network performance. São perfis padrões que já vem aí. E o que mais que a gente tem aqui? A gente consegue ver arquivos de log. Erro e acima, crítico e acima, e por aí vai. Parte de rede, se a gente quiser configurar, a gente consegue configurar por aqui também. Então aqui a gente tem a placa de rede, quanto que está passando e recebendo. A gente pode adicionar algum vínculo nessas placas, ou seja, algum bonde. Pode adicionar uma equipe de placas, adicionar uma bridge, adicionar uma VLAN em alguma delas. E configurar também os endereços IPs, etc. Pode criar conta de usuário por aqui também. E configurar os serviços que a gente tem. Qual que a gente vai iniciar, qual que a gente não vai iniciar. Então aqui, ó. Se a gente quisesse. Firewall G. Ele está habilitado, a gente pode parar ele. E desabilitar por aqui mesmo. Reiniciar, recarregar, parar. Então, em vez de fazer por linha de comando, você consegue fazer todas essas configurações por aqui. Ver alguns logs do CI Linux também. E ter acesso a um terminal console aqui no servidor. Mas como é que a gente faz para desabilitar o login de root por aqui, já que a gente desabilitou o DSCH, não faz muito sentido manter o root por aqui. Então a gente edita o arquivo que está dentro de /etc, cockpit, desculpem, pan.t, cockpit. Na primeira linha aqui depois do comentário, a gente adiciona alt requisite, pan underline succeed, if .so, o id maior que ou maior ou igual que 1000. Saímos e salvamos, e agora o systemctl restart cockpit.socket. Cockpit, beleza. Conectou, vou marcar para reconectar. Vou tentar logar com o usuário root agora. Falhou. Agora vamos tentar logar com o meu usuário. Deu algum erro aqui, provavelmente eu digitei alguma coisa errada. Então, vamos ver aqui. Então, vim rtc pan.d cockpit.
coloquei succeed. É succeed. Beleza. Agora vamos reiniciar aqui. Foi. Então F5, está respondendo. Usuário root. Está dando usuário sem errado, beleza. Vamos tentar agora com fpagilha. Logou. Eu não mostrei aqui, mas tem como ver gráficos também, tá? Aproveitando aqui antes de voltar aqui para a linha de comando. O que é esse comando aqui, ó? Eu estou colocando um requisito de autenticação se o ID, ou seja, o número do usuário, for maior que 1000. Por quê? Usuários do sistema, ou seja, usuário root, usuário da SSH, usuário do Zabbix, usuário do Grafana, usuário do HTTP, todos eles são usuários especiais e o número de identificação deles é menor do que 1000. Já usuários comuns têm um número maior que 1000. Como que a gente confirma isso? Dentro de cat/tc/passwd. A gente tem aqui, cadê o fpadilha? Começou no 1000, por isso que tem que ser maior ou igual a 1000. Usuário root tem o ID 0, usuário bin tem o ID 1. Vamos ver outro usuário legal. Usuário FTP tem o ID 14. Usuário nobody tem esse ID especial também. Usuário unbound, que é do servidor DNS, tem o ID 668, 997, aliás. SSH, o ID 74. Então a gente bloqueia todos os IDs menores que 1000. E para o vídeo de Linux é isso. Próxima aula a gente já vem com a instalação do Zabbix. Valeu!